Bem-vindos, curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal A Dança dos Livros. Hoje nós vamos falar do livro O Sol é para Todos, escrito pela Harper Lee. O livro foi publicado no ano de 1960 e já foi sucesso imediato. O livro tem 359 páginas, não é um livro muito extenso. Esse livro é utilizado nas escolas dos Estados Unidos, os adolescentes precisam ler, assim como nós precisamos ler Vidas Secas de Graciliano Ramos, Macunaíma de Mário de Andrade ou Dom Casmurro de Machado de Assis. Os adolescentes nos Estados Unidos leem, é quase leitura obrigatória para todo mundo, O Sol é para Todos. O livro ele tem uma linguagem tranquila, a gente consegue ler o livro de forma leve, mas a profundidade das reflexões já são impactantes. Depois que eu acabei de ler esse livro, eu fiquei refletindo sobre ele por muito tempo, porque a autora Harper Lee, ela faz as perguntas, mas ela não dá as respostas. Bom, o livro então é sobre a Jean-Louise Finch, ela tem apelido de Scout. O livro é contado a partir da visão dela. Ela tem um irmão que chama Jem. O pai dela é o Atticus Finch, que é um personagem brilhante. Ele é inteligentemente construído. Ele é aquelas pessoas que têm a idoneidade resplandecente, aquela pessoa que tem a conduta sempre correta, sempre tentando ajudar todo mundo, compreender os outros, não fazer julgamentos e ainda por cima educar os seus 2 filhos. A Scout ela tem 6 anos no começo do livro, mas para o final do livro ela já tem ali quase 9, 8 anos e pouco. O Jem ele é um pouquinho mais velho que ela, ele tem ali na faixa dos 12 anos. E a história é contada pela Scout. A Scout é muito menina moleca, menina homem, só usa roupa de homem, vai fazer arte com os meninos. Eles conhecem o sobrinho da vizinha, que é o Jill, eles ficam muito amigos e eles começam a atazanar o vizinho, que é o Bull Radley. Eles chamam de Bull Radley, mas na verdade o nome dele é Arthur Radley. Esse vizinho, ele mora na casa da esquina. Esse vizinho não sai muito, poucas pessoas de Maycomb, que é a cidade que eles moram, no Alabama. Essa cidade é no Alabama, a gente vai falar dessa cidade nas nossas curiosidades. Poucas pessoas já viram o Bull Radley. E as crianças, através desse mistério de nunca ter visto esse vizinho, elas ficam importunando ele direto, querendo que ele saia de casa, bolando planos mirabolantes para tirar ele de casa. O livro ele é dividido em 2 partes. Na segunda parte, o que acontece? O pai da Scout, o Atticus Finch, ele é um advogado muito respeitado, muito honesto, muito justo. Ele é designado pelo juiz da cidade para defender um negro. Isso no ano de 1930, 1935, em que se passa o livro. O livro foi escrito em 1960, mas ele se passa em um momento anterior. E nessa época, Maycomb é uma cidade fictícia do Alabama, mas essas cidades menores, elas tendiam a ser muito retrógradas. Um pensamento muito racista, muito antiquado, e isso resvala diretamente na vida da Scout. Assim, o Atticus Finch, ele vai defender o Tom Robinson. O Tom Robinson está sendo investigado pelo crime de estupro de uma mulher branca. Bom, esse foi o nosso resuminho. Vamos para as curiosidades? Bom, a nossa primeira curiosidade vai ser justamente sobre a cidade. A cidade que se passa o livro chama-se Maycomb. Eu vou falar assim, não sei se está certo. É uma cidade do interior do Alabama. É uma cidadezinha pequena que tem uma visão antiquada. E
a autora ela foi tão descritiva que eu acho que se eu tivesse na casa da Scout, eu saberia me locomover por ali. Eu saberia, se eu fosse para um lado, tem a casa do Bull Radley, o Arthur Radley. Na casa do Arthur Radley, em frente tem uma árvore gigantesca com as raízes. Se eu dobrar a esquina, eu chego ali no colégio. Então, a autora, ela engrandeceu muito essa cidade, né? A gente consegue ver o mapa mental daquela cidade. Lembrando que Maikombe é uma cidade fictícia e os brancos ficavam em um local e os negros ficavam mais afastados do centro ali comercial. A segunda curiosidade é sobre o pai da Scout, o Atticus Finch. Ele, com seus princípios humanitários, ele tem uma frase muito fofa que ele sempre fala para a Scout, ele sempre fala para ela: ainda não é hora de se preocupar. O Atticus, ele é um personagem muito forte porque, apesar de tudo que ele vê, ele não perde a fé na bondade das pessoas. A terceira curiosidade é uma curiosidade bem engraçada. A Calpurnia é uma negra que trabalha na casa da Scout. Ela é funcionária do Atticus Finch. E um determinado dia, a Calpurnia convida a Jem Louise, a Scout e o Jem para comparecerem à igreja dela, né? A igreja dos negros, que eram separadas, as igrejas dos brancos e dos negros. E ali teve um momento, né, das doações, do dízimo, não sei se, né, dízimo, que as pessoas doam algumas moedas. Só que o reverendo Skies, ele queria juntar algum dinheiro para ajudar a esposa do Tom Robinson, que estava preso. A esposa dele tinha 3 filhos e ela estava impossibilitada de trabalhar. Na hora que o reverendo contou as moedas, ele falou para todo mundo: ó, não é suficiente. Ele pediu para fechar as portas da igreja. Ninguém poderia sair enquanto o valor não fosse de $10. Imaginou se essa moda pega? Um problemão? A quarta curiosidade é sobre o julgamento do Tom Robinson. Ele está sendo investigado, né? Ele está sendo réu num processo de estupro. E no Alabama, o processo de estupro ele vai para o tribunal do júri. Essa parte do livro, para quem não é advogado, para quem não é da área jurídica, não se preocupem, não é uma parte chata. Em um momento do livro, o Jill passa mal, a Scout sai um pouco com ele, tem um acontecimento legal ali com o conterrâneo deles, então não é uma parte chata. A Scout dorme no final do julgamento, então acontece muita coisa ali que flui de uma forma tranquila. Não é uma parte chata por ser todas essas solenidades que nós conhecemos. A quinta curiosidade, e é a parte que eu mais gostei do livro inteiro, é quando a Scout, sem ter noção, ela evita um linchamento. Como foi evitado, a gente nem sabe o que iria acontecer, se iria acontecer algum assassinato, mas o Atticus, ele tá na porta da cadeia, ele tá lendo alguma coisa pro Tom Robinson e chegam alguns carros e nisso o Jem, ele ficou muito preocupado com o pai, do pai ter saído à noite e ele seguiu o pai, a Scout foi junto, o Jill também acompanhou os dois e a Scout, sem querer, evitou uma catástrofe. Como ela é uma menininha de 8 anos, ela não sabe o que ela está fazendo, mas o leitor consegue entender o que ela fez e ele as fez de forma muito elegante. Bom, pessoal, a sexta curiosidade é uma análise minha sobre o livro. Muitas pessoas falam que esse livro ele fala de racismo. Sim, ele fala de racismo, mas para mim o tema principal aqui não é o racismo.
O tema principal é a infância, é a descoberta, tanto que no início do livro a gente não tem esse contato com o racismo, é mais do meio para o final. Sim, tem sim algumas questões de preconceito, e também eu acho que um dos temas desse livro é a fragilidade da justiça. A justiça, ela não é tão cega assim. Cega no sentido de não ver quem ela está julgando. Bom, pessoal, o nosso bônus é sobre a Harper Lee. Eu peguei uma fotinha dela bem feliz. Ela faleceu no ano de 2016, depois que ela escreveu O Sol é para Todos, em 1960. Esse livro já foi sucesso imediato. Em 1961, ela ganhou o prêmio de literatura, o prêmio Pulitzer de literatura, e depois disso ela ficou reclusa. Ela é uma escritora discreta, ela não dava entrevistas, até que no ano de 2015 tudo mudou. Em 2015, a Harper Lee faleceu no ano de 2016. Em 2015, acharam um livro escrito pela Harper Lee, que é esse livro aqui, ó, Vá, Coloque um Vigia. Esse livro ele foi publicado e virou um sucesso imediato também. Muitos mistérios rondam essa autora maravilhosa, muitos mistérios rondam o livro. Vocês vão ver que no final do livro vocês vão ficar um pouco em dúvida sobre o que realmente aconteceu ali. Algumas pessoas pensam de uma forma, outras de outra, mas o fato é que o livro vai te envolver. E o bônus do bônus, eu não poderia acabar esse vídeo sem fazer essa analogia, porque é o livro que eu comecei a ler agora, logo após esse, que é O Apanhador no Campo de Centeio. O meu livro tá um pouquinho velho já, é a segunda vez que eu leio ele, do J.D. Salinger. O J.D. Salinger fez mais ou menos o que a Harper Lee fez. Esse livro ele foi sucesso imediato, ele foi escrito em 1951, e depois do sucesso desse livro, o autor simplesmente sumiu, não dava mais entrevistas. Esse livro também é espetacular, vai ser o nosso próximo vídeo, é sobre o Holden Caulfield. Ele é um pouquinho diferente, mas nesse livro o Holden ele tem uma passagem que diz: nossa, eu queria muito ter o telefone, eu queria muito conversar, trocar uma ideia com o autor dos livros que ele gosta. Ele queria dialogar com os autores que ele gosta. E eu queria muito ter tido a oportunidade de conversar, trocar algumas ideias com a Harper Lee, porque eu acho que ela simplesmente é brilhante.